Oi, Suzana, é a Oi. Alessandra. Oi, Alessandra, você fala de onde? Eu falo da Fortaleza. Tá certo, aqui de Blumenau também, sua dúvida é qual? Pois é, eu acho que quase mesmo o que ele está falando ali agora, pelo que eu escutei ele falar, é que o meu filho, ele tem uma leve dor, assim, às vezes ele tem uma leve dor de estômago, né? E depois disso ele arrota com um cheiro de ovo podre. Então, assim, eu queria saber, assim, mais ou menos o que poderia estar levando isso. Eu acho quase que é isso que ele falou antes, né? Pode ser? O arroto, o arroto é a saída do ar que tem dentro do estômago, certo? Sai ali. Se você tem uma comida lá dentro do estômago, né, e ela está há muito tempo, ela adquire um odor diferente. Então, quando sai aquele ar do estômago, sai o odor também daquela comida que está sendo processada. Não que seja uma gastrite, uma úlcera ou qualquer outro problema. Uma úlcera, uma coisa assim, entende? É simplesmente, na verdade, é a comida que está ali fermentando, enfim, exatamente. Né? E é o tipo é o mesmo, o arroto, ele vem pelo mesmo mecanismo que eu mostrei do refluxo. Porque a pressão às vezes de ar que tem aqui dentro, às vezes com pessoas, por exemplo, que comem muito rápido ou tomam bebidas com gás. Então, aumenta aqui, a gente tem uma bolha gasosa na parte alta lá do estômago. A gente tem uma bolha que se chama bolha gasosa, que é normal, certo? Quando essa bolha gasosa fica bem lá na entradinha, bem em cima, a gente sempre tem um pouco de ar lá dentro. Se você toma uma bebida com muito gás, esse gás deposita ali. Se você come muito rápido, certo? Você leva muito ar lá para dentro. Então, a pressão desse ar que aumentou, vence a pressão daquela válvula, aí dá um arroto. Tá. Doutor, qual a grande diferença entre a gastrite e a úlcera e quais os sintomas de uma e de outra? Bom, você citou antes, né, que a gastrite, quando a pessoa realmente tem, o problema é orgânico, provavelmente não tem sintoma, né? Seja assintomático. Não, quando tem problema orgânico, todos eles podem ter sintomas. A gastrite, como o nome diz, é só uma inflamação. Ok. E ela tem inúmeras facetas. Inúmeras facetas. Tanto assim que a gente tem classificações endoscópicas que classifica de diversas maneiras. Tem uns tipos de gastrite que são os mais comuns, né? Que elas são assintomáticas, a pessoa não sente nada. Então a gente não sabe se o que ele está sentindo é da gastrite ou se é de problemas emocionais, são funcionais, né? Geralmente, e a gastrite, ela é causada pela bactéria, certo? Então, se você elimina a bactéria, você faz exame, elimina a gastrite. Se a pessoa continua sentindo os sintomas, significa que não era da gastrite, não tinha nada a ver com aquilo, pode ser funcional, certo? A úlcera já é um estágio mais avançado, onde não tem só inflamação, ela formou uma ferida. Se tiver, dá para ver no slide, é uma ferida, então. É uma ferida que abriu. Por quê? Porque a bactéria inflama e ela torna a parede do estômago mais frágil, mais fraca. Aí o ácido do estômago vai lá, rói, fica roendo e forma a ferida. Antigamente a gente só tratava diminuindo o ácido. Então quando parava o remédio, começava de novo. Começava de novo. Tinha gente que era operada, tirava pedaços do estômago. Hoje está sendo, praticamente, se o cirurgião fosse viver disso, não viveria mais. Quando descobriram a bactéria, que a bactéria dava úlcera, dava gastrite, dava úlcera, o que é que a gente faz? A gente trata a bactéria e pronto. Acabou-se. A úlcera cicatriza, a úlcera melhora. Aquelas coisas que nós tínhamos antigamente de dietas, né? Só podia tomar leite, bolachinhas, mingaus. A pessoa ficava num estresse terrível de alimentar. Sumiu tudo, pode comer de tudo ou não. Aí vem uma segunda coisa que é importante falar. Mas eu não tenho a bactéria, mas eu tenho gastrite, eu tenho úlcera. De onde pode ter vindo isso? Certo? Sem a bactéria e sem a úlcera. A principal causa depois da bactéria, a bactéria, por exemplo, ela causa 90% das úlceras de duodeno e 80% das úlceras de estômago. Esses outros 10 a 20% são por medicamentos. Os anti-inflamatórios, principalmente, anti-inflamatórios, ou os salicilatos, que nós chamamos, que é o AS, a aspirina, melhoral, essas coisas, Doril, aqueles remédios para gripe, que às vezes tem o ácido acetil salicílico, né? Eles provocam? Eles podem não somente dar a gastrite, como pode dar uma úlcera, fazer essa úlcera sangrar, dar hemorragia, né?
ou até perfurar. Nossa! Então, o que a gente sempre aconselha é não faça automedicação, porque hoje virou uma febre, eu estou com dor, vou tomar um anti-inflamatório. Por isso, podia tomar o quê? Um analgésico. Toma um analgésico, um Tilenol, que é o paracetamol, que não tem problema nenhum para o estômago, certo? Toma um paracetamol, alguma coisa assim, não tem problema nenhum. Agora, geralmente, a pessoa toma o anti-inflamatório porque ele, além da característica de anti-inflamação, ele é um analgésico potente, certo? E às vezes numa dessa pode dar problemas. Gente, que interessante isso. Bom, a gente, infelizmente, nosso tempo está reduzido, mas de qualquer forma, ele só citou aqui que gostaria de falar sobre a endoscopia, que as pessoas conhecem a endoscopia, enfim, se fala muito para saber se tem o tal do problema ou não. É um exame para saber se tem úlcera, gastrite, enfim, outros problemas de estômago. Hoje existe uma endoscopia que pode se fazer um outro método de sedação. Como é que funciona isso? Esse é um método que nós adotamos recentemente. É um método que hoje é padrão na Europa, padrão nos Estados Unidos, padrão nos grandes centros brasileiros e até nas cidades aqui do nosso estado, e que nós tínhamos alguma dificuldade, principalmente com operadoras, porque ele fica um pouquinho mais caro, certo? Para a gente adotá-lo. E também ele tem umas normas de segurança que devem ser seguidas. Então nós ficamos 7 a 8 meses adquirindo os aparelhos, adequando as normas, solicitando a auditoria, né, dos conselhos regionais de medicina, tudo para ver se estava tudo em ordem. E o que difere do antigo? Então, o que difere do antigo? A sedação que a gente faz atualmente chama-se sedação superficial. A sedação superficial, que é o Dormonide, né, que é conhecida, ela tem um período de ação mais longo. E tem pessoas em que o pessoal, vou usar o termo que o pessoal diz que ela pega, outros não pega, a pessoa dorme, outras não dormem, outras dormem demais, ficam o dia todo dormindo, saem cambaleando da endoscopia, sente-se mal, perde o dia de trabalho, etc. Qual é a vantagem da sedação, desse tipo de sedação, que é a sedação profunda? Ela requer a ação de outro profissional, que é o anestesista. Então nós fizemos uma parceria com a Anesteclin, que é de anestesia do Hospital Santa Isabel, e o anestesista está presente e ele aplica a droga e fica controlando, entende? Não é anestesia geral, é sedação profunda, certo? Então o que acontece? A pessoa, no momento que ele começa a aplicar, a pessoa dorme mesmo. Não vai sentir nada. Não tem aquela de dizer que não dorme. Então fica super fácil para ela, fica super fácil para nós que estamos realizando o exame, que nós fazemos muito mais rápido, com mais tranquilidade, podemos olhar melhor, então passam menos lesões. E o que é mais importante, terminou o exame, a pessoa acorda e pode ir para casa e pode voltar ao trabalho e pode fazer as suas coisas, não vai ficar dormindo, não vai ter resquício nenhum. Ótimo, novidade, né, nessa área. Doutor, muito obrigada pela participação. A gente poderia estar falando muito mais, infelizmente, lógico, né, o nosso programa tem um tempo determinado, mas vamos falar novamente em outra oportunidade sobre os problemas de estômago, porque também tivemos várias ligações que não pudemos passar adiante aqui no nosso programa, mas agradeço imensamente a sua participação aqui conosco. Eu é que agradeço o convite seu, Susan, e fico à disposição. Quando quiser, eu estou aqui para conversar com vocês sobre isso. Tá certo, com certeza iremos chamar novamente. Obrigada, tá?